Opa, beleza? Bora para mais um vídeo, Síndrome da Dependência Química. Vamos falar hoje do aspecto biológico, né? Lembrando que a Síndrome da Dependência Química é tratada na área biológica, psicológica, social e espiritual. A gente fraciona, divide essas áreas para ficar fácil para você entender. Então tem alguns vídeos que vai falar só do aspecto psicológico, mas agora a gente vai abordar um pouco sobre o biológico. O biológico é o nosso corpo, né? Nosso organismo, como que a droga reage, o que acontece dentro do nosso corpo. Porque você entendendo isso tudo, melhora a compreensão geral da problemática. E aí a gente consegue ter mais informação para a gente poder ter um senso crítico melhor. Nosso cérebro tem em média 15 bilhões de neurônios, né? Deus foi generoso com a gente e colocou neurônios sobrando. Teve os primeiros estudos dizendo que o homem usava em média 10%, né, da sua capacidade neural, mas hoje a gente já tem outros estudos já que o ser humano usa bem mais do que isso nas suas capacidades. Nós temos parte do nosso cérebro, da nossa mente, que é chamado a mente reptiliana, que é a parte automática, ou seja, você não precisa pensar, você não precisa raciocinar para o seu coração bater. Automaticamente seu coração vai bater, mesmo que venha um comando do seu cérebro. Isso vale para todas os outros órgãos vitais, para outras áreas do nosso corpo. O tempo todo está tendo atividade neural. Nós temos em média, quando estamos acordados e com o corpo em plena atividade, em média 150 mil disparos sinápticos por hora. Ou seja, nós sabemos também que o nosso cérebro ele conversa entre os neurônios por disparo sináptico. O que é isso? Disparo de eletricidade, né? 150 mil disparos por hora. Ou seja, aquela atividade o tempo todo acontecendo. Sempre eu dou um exemplo para pessoas que às vezes não é da área da medicina, para entender melhor. Eu dou o exemplo de um motor de carro ou de moto, né, que trabalha com combustível de gasolina. Então todo motor de combustão ele precisa do combustível, de uma faísca elétrica e do oxigênio, porque senão ele não consegue fazer o funcionamento dele. A mesma coisa é o nosso cérebro. Então o motor ele joga o combustível, a vela joga a faísca e todo motor tem uma entrada de ar, aonde entra o oxigênio. Dependendo da quantia de ar que entra, aumenta a combustão. Quando corta muito ar, diminui a combustão. Isso entra, lógico, né, nas leis da física, né? Você lembra aí nas aulas de ciência, quando você acende uma vela, se você colocar um copo em cima daquela vela, mesmo que não toque na chama, sem oxigênio, a vela apaga. Nosso cérebro também funciona da mesma maneira. Para ter esses disparos elétricos e sinapses, a gente precisa de oxigênio no cérebro. Tanto que a morte cerebral é a falta de oxigênio no cérebro. Isso pode comprometer várias áreas do nosso cérebro. Só que o nosso pulmão é ele que faz essa injeção de oxigênio dentro dos glóbulos vermelhos, né, no sangue. Então você infla o pulmão, quando você comprime, ele injeta oxigênio. Só que quando você está consumindo substância, seja ela inalada, seja ela tomada, ela também vai fazer esse mesmo processo, entrar na corrente sanguínea através dos seus órgãos internos, através do seu fígado, através do seu pulmão, através do seu rim, e todos isso vai bombear, vai chegar ao teu coração e seu coração vai bombear para irrigar o seu cérebro. Quando chega o sangue lá, já com droga, já com a substância psicoativa inserida nela, pode aumentar a quantidade de explosão e de energia, ou dependendo da substância, diminuir a quantidade de energia. Então, eu estava lendo um estudo há pouco tempo que um cigarro de maconha, ele mata em média, se o cara fumar sozinho um cigarro grande de maconha, em média 800 neurônios. Ou seja, não de uma única vez, mas ele tem a possibilidade, porque a cannabis, ela tem um óleo chamado THC. Esse THC, ele é o princípio ativo, o psicoativo da substância. Quando ele é ingerido, inalado, ele entra nos glóbulos vermelhos e vai para o cérebro. O que isso significa? Quando ele é jorrado lá no cérebro para gerar o efeito necessário, imagine que nos meus pontos dos meus dedos
seja neurônio, só que da finura de um fio de cabelo. O THC da cannabis vai começar a encapsular esse neurônio. Ou seja, se você pegar dois fiozinhos descascados e bater um no outro, sai eletricidade. Mas se você pegar uma fita isolante e isolar, não tem corrente que passa de um para o outro. Então, o THC da cannabis e também a oleosidade até do próprio álcool também, o álcool tem um outro fator também, que chama-se, tipo um vinagre que dá no fio, que é a acidez do álcool. Então, a cannabis, tanto você usar ela vai encapsulando. Esse neurônio vai mandar um disparo sináptico para esse. Como esse ficou isolado, a informação vai nele e volta. O outro aqui, manda para o outro, está isolado, vai nele e volta. Por isso que é um retardamento mental. O retardamento mental é porque o uso de substância vai matando o neurônio, matando o neurônio, matando o neurônio, a ponto de eles não conseguirem se comunicar rapidamente, para então fazer o comando necessário. Hoje, no Brasil, por exemplo, é proibido por lei você dirigir embriagado ou sob efeito de outra substância. Por quê? Porque diminui os reflexos, diminui a velocidade das respostas e do raciocínio de percepção de tempo e distância, por causa dessa falha na comunicação entre os neurônios. Então nós estamos falando biologicamente, um grande problema de usar a substância é porque eles matam o neurônio. Então quando a gente falava antigamente, esse menino é retardado mental, né? É exatamente isso que o uso de substância psicoativa ou de drogas vai fazer dentro do seu cérebro. Vai dar um retardamento de informação. Nós precisamos de toda a nossos membros operando em velocidade hábil para ter uma vida com segurança, para ter resposta rápida em todas as situações de perigo ou de ações imediatas. E a droga ela vai comprometendo, só que ela não compromete só as questões de reflexo, de tempo, distância, mas ela também vai agir em outras áreas do nosso cérebro, na área da memorização, na área da tomada de decisão, do raciocínio cognitivo. Então, o nosso julgamento do mundo e das situações, quando você está sob o efeito, ele é prejudicado. Por quê? Porque já tem um grupo de neurônios naquela área específica do seu cérebro que já houve sequelas, já houve danos. Agora, além disso, de matar neurônios, as classes de substância, de drogas estimulantes do sistema nervoso central, que é a cocaína, o crack e as anfetaminas, elas trabalham de uma outra maneira, matando o neurônio. Uma mata por isolar, e essa estimulante do sistema nervoso central, ela é tão tóxica, tão ácida, e tem tanto combustível, não sei se você já buscou conhecimento, até no YouTube tem aí já, né? De como se extrai, por exemplo, a cocaína ou crack da folha da coca. E é usado produtos químicos pesados, como gasolina, éter, thinner, ácido de bateria. Então nós estamos falando de combustível tóxico que agora você vai ingerir no seu organismo, vai para a sua corrente sanguínea, seu coração vai bombear para o seu cérebro. E isso vai potencializar a energia, porque o coração, quando recebe uma substância estimulante do sistema nervoso central, ele aumenta o batimento cardíaco, aumenta a quantidade de sangue no cérebro, automaticamente, junto com os glóbulos vermelhos, nós temos lá moléculas de oxigênio, então nós vamos ter bem mais oxigênio no cérebro. Isso vai ter muito mais disparo sináptico, muito mais disparo de eletricidade. Por isso que a pessoa fica toda eufórica, acelerada, porque é tanta atividade neural que ela não consegue nem controlar. Nem mesmo os músculos, nem mesmo o rosto fica mascando, trepidando, porque é muita energia dentro do cérebro. Então, nessa fase de uso de excesso de substância, nós vamos matar neurônio por descarga exagerada elétrica. Ou seja, é tanto disparo de eletricidade que os neurônios não conseguem e torram, ou seja, matando também. Agora, neurônio é uma das células do nosso corpo que não se reconstitui. Qualquer outro tecido do nosso corpo, se você fizer um corte hoje aqui,
Se precisar dar ponto, vai dar ponto. Mas se não precisar, com o tempo, as suas células vão se reconstituir e vai curar aquilo lá, que um dia vai ficar só um sinal e vai sumir. Agora, neurônio, uma vez morta, não reconstitui. Por isso que Deus foi generoso e colocou tanto de neurônio sobrando. Porque Ele já sabia que o ser humano ia prejudicar os neurônios. Então, as substâncias dessa classe estimulante do sistema nervoso central, eles vão gerar também prejuízos muito grandes dentro do nosso cérebro, dentro da nossa massa cefálica. A parte boa é que a gente tem outras áreas ainda intactas para ser cuidada e para ser analisada. Agora, o cérebro, ele pesa em média 2 kg, 2,2 kg até 2,5 kg, dependendo de pessoa para pessoa, e tem uma consistência de uma margarina. Então ele é muito frágil. E o cérebro é que resulta aquilo que nós chamamos de mente. A mente é o resultado do cérebro. Só que o cérebro tem muitos milhões de microveias. E essas veias são muito fininhas, da grossura de um fio de cabelo. E as substâncias ingeridas e colocadas no organismo são muito agressivas, são muito tóxicas, são muito prejudicial a essas pequenas veias. Então pode ser que o coração bombeie tanto sangue, a ponto de romper uma pequena veia dessa. Por isso que pode gerar um derrame cerebral, um AVC ou uma overdose, ou às vezes não chega a ponto de gerar danos muito grandes, mas vai gerar pequenos coágulos, né? Que foi um rompimento de uma dessas veias. Só que ela pode aumentar ou diminuir. Ou às vezes você não teve ainda, por isso que não tem uso seguro, porque você pode usar mais uma vez e romper uma dessas veias e numa usada, de uma pressão que você fizer, desenvolver um problema gravíssimo de perca de coordenação motora, perca de visão, perca da sua sanidade mental definitiva. Então o uso de substância não tem segurança nenhuma. Nós estamos falando, biologicamente falando, como que ela vai funcionar dentro do seu organismo ou do organismo da pessoa que você conhece, ok? Então, por que se consome droga biologicamente falando? Você está tendo essa informação hoje, e lá no projeto, na comunidade terapêutica, quando eu passo essas informações para as pessoas, para os acolhidos, a maioria deles fala, nossa, eu nunca imaginava que era tão grave, tão sério assim. Não tem conhecimento. Você também talvez deve ficar abismado com o tanto de conhecimento que você está tendo e agora vai te ajudar. Então, por que uma pessoa, mesmo com tudo contra, ela sabendo dos prejuízos que tem, ela continua usando? Primeiro, dependência física. O corpo pede e o corpo se acostumou e o corpo sente falta. Então, ela vai continuar usando. Só que nós temos também uma outra característica que se chama predisposição genética. A predisposição genética ela foi negada até um certo tempo pela medicina, mas depois foi comprovado que tudo que eu estou falando aqui são condições que a gente chama contribuinte, não é determinante, ou seja, não é porque você é filho ou uma pessoa tem alguém no histórico da família que usou substância, inclusive o álcool, que aquele lá já é condenado a ser um usuário. Não, mas significa que ele tem um gatilho e que ele tem uma predisposição. E pode ser que se ele insistir em ficar brincando com aquela substância, ele vai desenvolver a síndrome sim. Meu pai foi alcoólatra até os 44 anos. Nós somos 8 irmãos. Todos os meus irmãos, dos 8, são 4 mulheres e 4 homens. Todos eles experimentaram substância e muitos deles desenvolveram dependência. Alguns do álcool, alguns do tabaco, alguns de drogas ilícitas, mas todos dependeram. Alguns conseguiram parar e estabilizaram, mas grande parte ainda gosta ou nega, não quer usar, uma opção, mas o corpo gosta. Então, essa predisposição genética, ela é um grande influenciador para a pessoa entrar no mundo da substância. Biologicamente falando, o meu corpo já tem uma predisposição. Então, eu preciso entender. Outra forma que leva o indivíduo a usar substância, ele acaba tendo um resultado de alívio de dor. Um remédio ajuda ele a dormir, ajuda ele a acalmar, ajuda ele na ansiedade. Então, biologicamente falando, é um sinalizador que gera
algo positivo na vida dele. Então, mesmo ele sabendo que aquilo vai ter prejuízo, mas o resultado imediato é positivo. Alivia aquela condição física que ele está sentindo. Então ele começa a buscar aquela substância porque aquilo traz um alívio imediato. E eu conheço pessoas que já tiveram comigo acolhido, que faziam tratamento medicamentoso, e aí, depois de uma consulta com um psiquiatra, o psiquiatra informalmente falou: olha, isso aqui agora eu estou falando como pessoa, né? Nem como um profissional, mas em vez de você tomar uma carga de medicamentos psicotrópicos que eu estou te receitando, se você trocar esses medicamentos psicotrópicos por maconha, vai ter o mesmo efeito para você. Só que os psicotrópicos, dependendo da comorbidade que o indivíduo desenvolveu, seja uma esquizofrenia, que dentro da própria esquizofrenia tem vários graus. Não é toda a pessoa que desenvolveu que ela já se tornou insociável. Não, tem graus leves que a pessoa vai tomar o medicamento e vai ter uma vida totalmente normal. Agora, já tem estudo científico, por quê? Porque o medicamento ele passa por um controle muito rígido da Anvisa, de percentual de cada propriedade que tem dentro daquele medicamento. Já a cannabis ou a maconha não tem controle nenhum. Ele é feito de qualquer maneira, com produtos químicos, armazenado de qualquer maneira, usa produto para combater rato, para combater barata, para não atacar os estoques deles, ou seja, não tem nenhum tipo de seguro, sem contar que já existe estudo científico que comprovam que o uso contínuo de cannabis também desenvolve esquizofrenia, também desenvolve transtorno bipolar. Isso estamos falando de estudos científicos respeitados. Se você buscar na internet, você vai ver. Só que isso quase ninguém se fala. Tenta romantizar. Ah, é um chá. Ah, é uma erva natural. Quantas e quantas famílias que eu vejo e falam para mim: ah, se ele fumasse só maconha, não mexesse com cocaína, não mexesse com crack, eu já falei para ele, por que você não fuma só uma maconhazinha e fica na sua? A pessoa não tem ideia do que ela está falando, sugerindo isso. Por quê? Porque vai agravar muito mais e vai gerar outros transtornos pior ainda. Então, é muito comum as pessoas usar a substância para aliviar alguns sintomas clínicos, mas também ela vai querer usar para aliviar ou diminuir os sintomas psiquiátricos. Sempre a gente tem muito relato de brigas, de agressões e até crimes entre usuários e moradores de rua, né? E na madrugada, em lugares de uso compartilhado. Por quê? Porque imagina você, uma pessoa que tenha já um diagnóstico de um transtorno mental, ela, quando está no uso, está com a sua sanidade mental comprometida ou está louco, o outro dependente químico que também está sob o efeito, está louco igual ele. Só que um está louco por causa da substância que está usando, e é uma loucura, uma insanidade mental, e o outro está daquela maneira por característica de uma doença. Só que ninguém consegue identificar quem é permanente, quem é temporário, por causa do uso da substância. Você consegue perceber que existe um risco muito grande, porque aquela pessoa pode ter um surto psicótico, uma paranoia e partir para cima do outro no sentido de uma alucinação. Então é muito perigoso. E tem, infelizmente, eu converso com muitos que já desenvolveram problemas psiquiátricos e foram diagnosticados com problemas psiquiátricos, mas que não assumem e não aceitam que desenvolveram tal doença. Por quê? Porque eles mesmos estigmatizam a doença, a outra comorbidade. Ou seja, é muito mais aceito pela sociedade eu falar que eu sou dependente químico e que tudo que eu faço é porque eu sou dependente químico, do que eu aceitar, não, eu fui num psiquiatra, passei por exames aí, pelo neuro, e agora foi diagnosticado que eu tenho transtorno bipolar. Infelizmente, a própria sociedade ainda também tem os seus complexos contra essas doenças, porque não tem um conhecimento mais a fundo do que se trata, e tem medo dessas pessoas que desenvolveram tais características de transtornos mentais. Então acaba que para o dependente químico, ele negar que desenvolveu
uma comorbidade, é melhor ele continuar se passando por dependente químico. Você consegue perceber que o uso de substância maqueia outros transtornos que a pessoa desenvolveu, às vezes nem a família consegue perceber. Porque a família vê uma vida disfuncional, comportamentos diferentes, comportamentos que não são naturais, mas como sabe que ele usa algum certo de substância, acaba falando que é a dependência química. Então você precisa também começar a buscar ajuda de profissionais, porque talvez ele já desenvolveu uma outra comorbidade paralela à dependência química e precisa ser tratado, porque pode evoluir para uma insanidade permanente sem retorno. Então, o cara continua usando substância para diminuir esses sintomas psiquiátricos. É lógico que o uso de substância, ele é muito parecido. E quem não tem conhecimento suficiente vai viver, às vezes, anos e anos com uma pessoa que já tem uma outra comorbidade de transtorno mental e não vai conseguir identificar e vai continuar achando que tudo que ele faz e tudo que ele se comporta é por causa da dependência química. E, na verdade, ele já desenvolveu outros problemas e você precisa buscar ajuda rapidamente, porque senão o caso dele pode se tornar irreversível, pode ser tarde demais. Espero que eu possa ter te ajudado com essas informações. Clica no sininho, se inscreve no canal, manda para muita gente, que a gente precisa continuar divulgando essas informações para ajudar mais famílias como você. Até mais.